duas filas. Igual no ensaio. Mesma posição do ensaio. Onde vocês vão conhecer o coral do Centro Platéia Musical. Gente, eu fico muito feliz em ver a casa cheia, a prestigiar, além da casa, o nosso coral. Hoje nós vamos fazer apenas uma degustação para que vocês, apenas 4 músicas, para que vocês peguem gosto e venham mais vezes, se inscrevam para fazer parte do nosso coral. E em dezembro faremos uma apresentação maior com mais músicas, tá? Contato para show é 7198. Brincadeira. É brincadeira. Mas se quiser autógrafo, aproveite agora. Quando ficar famosa, vai ser difícil. Esse é o nosso maestro. Paulo. As resendas gerais, Rádiva, nossa cooperativa. E também está aqui nos ajudando. Também faz parte do O nome do maestro. O nome do maestro, ele vai se apresentar. Luiz Gomes Moreira. Obrigado pela presença de todos. Nós preparamos 4 músicas, mas foi com todo o amor, espero que gostem. Maestro, por aqui o senhor vai estar no Instagram. Fala com o pessoal do Instagram também. Boa noite. Espero que gostem da apresentação. Não. Ele vai sentar, ele está trabalhando. Só falava inglês. A noiva nunca volta.
essa próxima música podem cantar também, viu, com a gente. É como eu sonhava em
Não vai embora. Agora palmas pra gente. A atmosfera aí vai estar. Muito obrigada, gente. Gostaram? Botar o cachorro pra comer a cena que é nosso presente. Bela, cadê o microfone? Coisa maravilhosa. Então, quem quiser entrar no coral de São José, depois fala aí com. Eu sou empresária não, ela que é empresária do coral. Gratidão aí ao pessoal aí, ao meu irmão ali, do órgão. E vamos nos aquietar. Foi lindo, maravilhoso. Depois você pode ir pra cá que vai fazer aí. Mas você não quer filmar o slide? É porque daí eu vou precisar ler. Daqui eu fico Você vai ficar onde? aqui. Eu não sei se eu convido você ou o slide. Nossa, Não se eu acho que de vez em assuste, quando vai. aqui é muita energia. Dê preferência os slides. Aqui é muita energia, mas Depois essa dá uma casa é rodadinha pra lá. séria. Quando eu estiver falando, não estiver mostrando É os slides. sério. Vai preparado. Tem muito slide? Tem muito slide? Olha, quem quiser vir pra cá, tem lugar aqui ainda. Tem 4 cadeiras aqui. Tá bom, aí. Eu vou botar lá em casa. Passa. Rabino vai ficar lá, né? Você quer tocar jogar comigo? Comigo? Você quer comigo? Não vou te dirigir a mim? Ah, não. Agora você vai me conduzir, porque eu não enxergo porcaria nenhuma. Meus irmãos, parabéns às meninas. Vamos agora nos aquietando. Aquietando o nosso coração. Gratidão a Deus, ao Pai, Criador da vida, que nos proporciona estar aqui nesse pontinho de luz que ilumina todos nós. Pedimos autorização ao Pai, que chamamos de Deus, Criador da vida, para esta tarefa de amor que agora se inicia. Gratidão é a palavra, e que Ele envie para nós, através do Mestre Jesus, a luz maior do amor que se faça sobre todos os espíritos encarnados e aqueles tarefeiros espirituais aqui já presentes. Gratidão pela música que transforma o ambiente. Então agora já podemos sentir as vibrações de muito amor. Então, que o Mestre Jesus ilumine o nosso irmão Davi, que vai estar com a palavra a partir desse momento. Que assim seja. Passa não. Se olhar não.
Queridos amigos, queridas amigas, boa noite. Boa noite. Queridos internautas também, queridos. É sempre um prazer estar com vocês. Não sei se a recíproca é verdadeira. Pois é, então hoje, com esse coral maravilhoso, né, o clima está propício assim, para a gente tratar de um tema tão importante, um tema da doutrina espírita. E eu não vou precisar cantar, né? Vou ficar até com vergonha, né? Depois de um coral dando um show desse aí, né? Eu podia ficar aqui empresariando eles, né? Mas... Bom, gente, então, cadê o Suzana? Aqui. Você já ligou? Bela está tão emocionada. Ela está em êxtase, né? Bela está tão em êxtase. Então, eu acho que o trabalho no centro espírita tem que ser leve, né? Um levar suave, nada que entrave em nossa vida breve, né, maestro? Mais uma vez, um salve de palmas para o maestro. Nesse momento que nós estamos vivendo no planeta, a arte tem um papel muito, muito grande, né? Para desintegrar esse clima pesado que se desabou sobre o nosso planeta, o nosso país, né? O mundo inteiro. Mas o nosso país, nesse momento, amanhã, a gente sabe como é que nós estamos, e todos nós precisamos desses pontos de luz, que os espíritos precisam que em algum momento, em algum local, se faça a luz para que eles possam descer ali e começar o seu trabalho. Então, a gente pode fazer isso na nossa casa também, até selecionando o que é que a gente ouve, o que é que a gente compartilha também, para que a gente não colabore com essa energia pesada que a gente está. Mahatma Gandhi dizia que divergência de opinião deve ser motivo para hostilidades, que a gente pode divergir sem brigar. Não é? A gente pode divergir sem brigar. E ele dizia assim, se divergência de opinião fosse motivo para hostilidade, eu não vivia com a minha esposa nem um dia. Eu digo isso, porque dificilmente a gente encontra sob o mesmo teto pessoas do mesmo nível. Não é? As famílias ainda não são famílias por afinidade, são famílias por necessidade. E nós somos diferentes. Mas o fato de sermos diferentes, de pensarmos diferente, não significa que somos inimigos. Vocês concordam? Sim. E a gente precisa evoluir para isso. Começar a perceber que o fato de sermos diferentes, de pensarmos diferentes, faz parte da nossa natureza, como seres humanos, como espíritos encarnados, cada um com a sua idade espiritual, cada um com o seu entendimento. E Deus fez a gente assim. Quem quiser brigar, vai brigar com Ele, que fez a gente diferente um do outro. Mas isso não implica que a gente tenha que brigar. Divergência de opinião não é motivo para hostilidade. Nem no futebol, nem na política, nem na religião, nem nada. Vocês concordam? Sim. Então vamos assumir esse compromisso, porque eleições passam, família fica. Porque senão vai chegar dezembro aí e a gente não vai poder nem marcar o nosso amigo secreto. Vai ter inimigo secreto. Aliás, inimigo declarado. Então vamos, né? Senão a gente não vai ter nossa festa de Natal, né, gente? Logo agora que a gente parou de... Está diminuindo, né, o uso da máscara, etc. Está muito mais leve, a gente já está podendo abraçar com cuidado. Logo agora que a gente vai deixar de encontrar os amigos, fala sério, né? Ninguém merece isso. Ok? Então o nosso tema de hoje é... Cadê eu? Ok, o tema de hoje é liberdade e livre-arbítrio. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Liberdade e livre-arbítrio. Então, o que é liberdade? Né? O que é liberdade? O que é livre-arbítrio? Qual a diferença entre essas duas palavras? Estou trazendo para a gente refletir. Quando eu coloquei, a Fran pediu o tema, eu tinha esquecido de botar na agenda, veja assim. A gente conversou lá atrás sobre a palestra e eu acabei, foi acho que no final do ano passado,
Eu acabei esquecendo de agendar para esse ano. Quando ela me ligou, eu saí correndo, eu combinei e a gente foi. Eu coloquei para ela esse tema: liberdade e livre-arbítrio. E no meu entendimento, liberdade e livre-arbítrio, naquele momento, parecia que era a mesma coisa. Vocês acham que é a mesma coisa? Não. Não, né? As palavras têm sentido diferente. Então, embora os dois conceitos pareçam semelhantes, e as palavras liberdade e livre-arbítrio muitas vezes sejam usadas como sinônimos, né, em português, elas, na verdade, são diferentes. Vamos ver um pouquinho. Então, o que é liberdade de acordo com o dicionário, né? A sua já para livre-arbítrio foi? Não, né? Não, peraí. O que é livre-arbítrio? Pulei por livre-arbítrio. Eu estava no meio de um trabalho e arrumando a palestra para o outro, né? Então, o que é liberdade? Liberdade, em resumo, não é o ser livre, né? É a liberdade que a gente tem de fazer as nossas escolhas. Qual é o oposto de ser livre? De ser livre? O oposto de ser livre seria a gente estar preso, estar escravizado, estar limitado, não é? O oposto. E qual é o oposto de livre-arbítrio? Não é estar preso, estar limitado. O contrário de livre-arbítrio é o determinismo. O contrário de livre-arbítrio é determinismo. Tipo assim, é aquela ideia de que a gente já nasce com o destino traçado. Sabe aquela música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, é assim que eu sou, né? Quando eu vim, eu não estava em nada. Hoje eu sou Gabriela e seus camaradas. Então eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, é assim que eu sou. Foi Deus que quis assim e vai ser sempre assim. É assim que a vida funciona. Então, o conceito de liberdade, a gente tem essa noção. Vamos falar aí do livre-arbítrio, que diz assim: livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações. Que caminho quer seguir? A expressão é utilizada por diversas religiões, como o cristianismo, o espiritismo, que é cristianismo. É utilizado também na filosofia, né? O real significado do livre-arbítrio tem sentido religioso, psicológico, morais e científicos. Para algumas pessoas, o livre-arbítrio significa ter liberdade. E muitas vezes confundem com ter respeito e falta de educação. Às vezes a gente acha que a gente tem liberdade, a gente pode fazer o que a gente quer, e a gente às vezes confunde as coisas, não é? E a gente vai ver um pouquinho, é porque eu repeti 2 vezes, não tirei, mas tudo bem. Existe a liberdade de pensamento, não é isso? Liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, liberdade condicional, né? Tudo isso são expressões da liberdade. Quando a gente vai para o idioma inglês, a gente tem uma noção mais clara da divergência, da diferença entre liberdade e livre-arbítrio. Porque para a palavra liberdade, no inglês, existem duas definições, né? Tem 2 palavras em inglês que significam igualmente liberdade. Uma é freedom e a outra é liberty, né? Falando em português, né? Freedom e liberty. Qual é a diferença? Quando a gente fala freedom e quando a gente fala liberty em inglês. Dá para a gente ter uma noção. Freedom, em inglês, é aquela liberdade ampla. Aquela liberdade que todo ser humano tem, de fato, de fazer o que bem quiser. Mesmo que a lei não permite, você é livre para fazer. Certo ou errado? Por exemplo, se o indivíduo quiser pegar alguma coisa do outro, mesmo sabendo que é um crime, ele pode pegar? Se ele quiser pegar? Não. Se ele quiser pegar, ele pode? Pode. O indivíduo, se quiser matar alguém, ele pode?
Pode. Então, não deve, mas pode. Tem o poder de fazer, é isso que eu quero dizer? A gente vai explicar isso. Então, o freedom é aquela liberdade que a gente tem, uma liberdade natural, que a gente pode dirigir a vontade da gente. Você tem o poder de dirigir a sua vontade. Então, você vai decidir se você vai fazer ou não. Mas você sabe que se quiser fazer, você pode. Você vai arcar com a consequência, mas pode. E o que é o liberty em inglês? É liberdade também. Mas o liberty em inglês significa outra coisa. É um espaço, um pedaço dessa liberdade que a gente tem, mas que está relacionado com a nossa vida social. Digamos assim, é a liberdade que é controlada pelas leis. Tipo assim, a gente é livre para agir, não é isso? Mas quando a gente vive em sociedade, a gente é plenamente livre para fazer o que quer, aí é liberty. Então, dentro de uma sociedade, para o inglês, você tem que conviver de acordo com as leis da sociedade que você está vivendo. Tipo assim, você tem o direito de fazer o que você quiser, desde que respeite a liberdade do outro. Porque toda vez que a gente não respeita, infringe a liberdade do outro, a gente está sendo arbitrário. Você entendeu agora? Então, existe diferença de ter um livre-arbítrio e ser arbitrário. Arbitrário é quando você avança, acha que você tem direito e avança sobre a liberdade do outro. Então, a gente pode ter um comportamento arbitrário dentro de casa. Pode ter um comportamento arbitrário no trabalho. Pode ter um comportamento arbitrário até na casa espírita. Pode ir assim, se a gente quiser. Então, a gente pode exercer a democracia a partir de casa. Até com a gente mesmo, né? A gente começa com a gente mesmo. Deu para vocês entenderem mais ou menos um pouquinho? Então, existe aquela liberdade ampla, que em inglês é freedom. E existe uma liberdade restrita, que é de acordo com a lei, que tem a ver com política, com o meio que a gente vive. Isso vai mudar de acordo de uma sociedade para outra. Tem coisa que é permitido num país, não é permitido em outro. Não é isso? Tem coisa que é crime em um determinado lugar, em outro não é. Em um determinado momento é, no outro não é. Então, para o inglês, isso é liberty. Quando a gente fala da estátua da liberdade, por exemplo, que está ali, seria freedom ou liberty? Liberty. Por quê? Por conta da origem dela ter do francês, da origem francesa dela, que ela foi doada pela França. E liberty é uma palavra que, no seu radical, ela tem uma origem francesa também. Tem a ver com a origem francesa e tem a ver com a questão da liberdade. Tem um país livre, não é? Representa o quê? A democracia, os Estados Unidos, um país livre, um país que, em tese, né, defende a democracia. Então, quando ele está falando de estátua da liberdade, ele está falando de liberty. Quando ele está falando de respeito ao próximo, a gente está falando de freedom. Fica mais claro? Eu acho que até está ilustrado naquela placa dela essa palavra liberty, se eu não me engano. Liberty, né? A placa, eu não sei. Eu nunca consegui dar a volta aí, não. Estou com a vontade danada de fazer isso, mas ainda não fiz. Mas acho que tem mesmo liberty, alguma coisa assim. Então, fica claro. Às vezes tem países, tem idiomas, que tem duas definições para a mesma coisa. No país que não tem, confunde. Então, às vezes, a gente aqui confunde muitas vezes livre-arbítrio com liberdade, porque a gente não tem essa definição clara. Então, a gente, às vezes, tem que ir para o inglês para a gente entender melhor o conceito de livre-arbítrio e de liberdade. Fica um pouquinho mais claro, não fica? Então, a gente indo para a doutrina espírita, o livre-arbítrio do nosso codificador, Allan Kardec. Então, de acordo com o espiritismo organizado por Allan Kardec, essa criatura linda que está aí, o livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais do espírito. Então a gente pergunta assim: o espírito é livre para escolher? O espírito é livre para fazer alguma coisa, mesmo que a gente acha que é errado, mas se quiser fazer, pode? É isso que a gente está falando. Então, nesse caso aí, é freedom.
Agora, para poder praticar liberty, a gente precisa ser freedom, né? Então, freedom é um conceito epistemológico, né? Um conceito primário. E liberty é um conceito secundário. Ou seja, você só pode exercer o liberty se você tiver o freedom, que é essa condição básica que todo ser humano tem de ser livre. Então, nós somos livres. Alguém foi forçado a vir aqui hoje? Não, mas veio, não foi? Aí vai dizer, poxa, eu senti assim uma vontade, uma pressão e tal. A gente vai por hábito, mas a gente é livre. O dia que a gente não quer ir, ninguém vai impedir a gente de ir. Então ninguém força a gente. Em situações especiais, isso pode acontecer. Então, segundo a doutrina espírita, os atos que praticamos nos tornam responsáveis por seus efeitos. A gente é livre para agir, mas a gente não é responsável. Digamos, depois que a gente age, a gente passa a ser responsável pelas consequências. Faz sentido isso? Sim. Então existe liberdade para agir, mas você não tem controle sobre o resultado da sua ação. Tipo assim, depois que você age, as consequências vão acontecer naturalmente. Existe a lei que regula, tanto do ponto de vista da sociedade, depois que a gente pratica um delito, aí já não vai poder determinar a lei, né? Como é que a lei vai agir, porque já existe a lei, que em tese deveria ser, vai ser cumprida, mas se a gente agride alguém também, mesmo que a lei não abranja, isso vai ter consequências morais, né? Que vai nos alcançar agora ou lá na frente. Então, como é que a gente diz? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Alguém aqui já plantou mamão e colheu melancia? Não dá, né? Jesus falou que não dá para a gente colher uva no espinheiro. Não lembra dessa passagem? Então, se a gente... Minha mãe lá no interior, na sua santa ignorância, eu digo santa, porque as pessoas da roça não têm cultura formal. Mas é uma ignorância santa, porque tem cada ditadozinho assim certinho, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Ela ainda amplia, né? Se você planta vento, depois não reclame se tiver que colher uma tempestade, né? As consequências a gente não consegue controlar. Está vendo ali? Uva, segundo a doutrina espírita, sabe que você praticando tem consequência. Alguém plantou uva ali, né? Colheu uva. Mas se quiser plantar outra coisa, vai colher outra coisa também. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando o Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei Dom Manuel, lá em Portugal, comunicando o descobrimento do Brasil, ele diz que a terra é santa, é fértil, né? Em se plantando tudo dá. Olha que frase bonita, né? A nossa terra, o que a gente planta dá. Tudo que se planta de boas coisas aqui no país, cresce. Aliás, quase todas as religiões do mundo têm representação no Brasil. Não é tudo aqui prospera. Mas acontece que coisas ruins também aqui era fácil. Vocês notaram isso? Aí na vista aí as fake news, né? Quando é um momento assim muito sério, que a gente tem que ter cuidado até o que é que a gente compartilha, o que é que a gente curte, o que é que a gente comenta. A razão está reforçando uma ideia que você de fato não concorda, mas na hora não pensou. A pessoa é capaz de matar alguém pela internet? É? Pode. Você pode induzir. Pode induzir o suicídio. Não é? Pode levar a pessoa... Quantas pessoas se suicidaram por uma calúnia que foi semeada pela internet? No anonimato. Não é? Aparentemente no anonimato. Então a gente às vezes fala de um artista, de uma pessoa, como se não fosse um ser humano. Às vezes faz um comentário de um artista, mas imagine milhares de pessoas falando mal de alguém, e tudo isso vai cair no ouvido de uma mesma pessoa. Um indivíduo que já está numa situação difícil pode cometer um delito. Isso aconteceu, inclusive, com aquela banda do Chorão. Um dos músicos do Chorão, ele se suicidou assim. Porque ele estava sendo acusado de estar sambarcando, de ter avançado sobre a herança do Chorão, né? Um dos herdeiros, que eu não me lembro o nome, que morreu pouco tempo depois que o Chorão morreu. E a esposa dele, que inclusive
para quem estuda o Espiritismo, falou certa vez que na noite do suicídio dele, ele tinha ouvido muitos comentários negativos e foi chorando, né? E de noite ele deu um tiro na cabeça. As pessoas que fizeram comentários, será que tem alguma responsabilidade? O que vocês acham? Sim. Tem, não tem? Mas tem gente que pensa que não tem. E na verdade não sabe por que está sofrendo depois por uma semente que plantou e até esqueceu. Mas as consequências vêm depois. Vamos lá mais um pouquinho, gente, que o tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. A gente envelhece, né? O tempo não. Então, o livre-arbítrio é desenvolvido. Como é que o livre-arbítrio se desenvolve na gente? Ele se desenvolve juntamente com o desenvolvimento da inteligência. Nós também somos inteligentes, mas a inteligência se desenvolve, cresce, se amplia. Então, o livre-arbítrio vai se desenvolvendo com a inteligência. Quanto mais inteligente o indivíduo, mais responsabilidade ele tem. Faz sentido ou não? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, no tempo que a gente era ignorante das coisas, a gente fazia um monte de bobagem porque não sabia. E a lei de Deus, de certa forma, protegia. Tem uma música que diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Vai cantar, né, Maíra? Estou deixando a dica para ele, né? Então, essa música, o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído, significa assim: enquanto a gente está nessa faixa da ignorância, está distraído, a lei nos atinge. Mas quando você está desperto, você já tem consciência, aí não tem mais proteção da lei. Da lei de Deus que eu estou falando. Porque a lei humana diz assim, a lei é igual para todos. Não devia ser, né? Para uma pessoa, um indígena, por exemplo, é diferente. Um cara lá no meio da floresta também não se aplica, né? Nesse caso. Mas, mesmo entre nós somos muito diferentes em níveis de entendimento. Então, a mesma lei para todo mundo não é uma coisa muito legal. Mas não tem muito como fazer também, né? É mais ou menos por aí. Senão a gente vai dizer, não, eu era ignorante, posso fazer isso. Então não pode. Mas a gente sabe que existe atenuantes e existe agravantes diante de uma mesma prática, né? Do mesmo ato. Então um indivíduo que tem recursos, que tem dinheiro, que pode comprar o que quiser e rouba, ele é muito mais responsável do que o ladrão de galinha. O que é que vocês acham? Que rouba para comer. Mas perante a lei humana, o ladrão de colarinho branco fica solto, mas o ladrão de galinha... Será que a lei de Deus funciona do mesmo jeito? Não. Na lei de Deus, quanto mais o indivíduo tem conhecimento do ato que está praticando, maior é a sua responsabilidade. Faz sentido? Porque ele podia evitar e não evitou. Então ele tem mais responsabilidade. Se o indivíduo não precisava roubar, mas rouba a merenda escolar, ele é muito mais responsável do que se alguém pegasse o pão e saísse correndo para comer, né, lá no fundo da escola, porque saiu de casa com fome. Faz sentido isso, gente? Mas a lei funciona mais ou menos assim. Então, para o Espiritismo, não existe determinismo ou predestinação. Existe o livre-arbítrio. O nosso futuro é construído através das nossas escolhas diárias. Como é que a gente constrói o futuro da gente? Pelas escolhas que a gente vai fazendo. Você toma uma decisão, tem uma consequência. Se dói, a gente evita, né? A gente come demais, qual é a consequência? Estômago cheio. Se a gente não bebe água, o que é que acontece? O rim. Então, tudo, a dor sempre vem como consequência de um mau hábito, de uma decisão errada. Mas a dor vem para punir a gente? Não. Um dia eu gostava de fazer palestra dizendo assim, que a dor só chega quando o amor não chega primeiro. Eu falava assim, a dor só chega quando o amor não chega primeiro. Aí um dia, que a dor é um instrumento, sim, de correção, quando a gente não tomava o caminho do amor. Aí uma pessoa disse, não, meu irmão, a dor não é um mecanismo. Não é que a dor só chegue quando o amor não chega primeiro. Né? A dor não é um instrumento de evolução.
O instrumento de evolução é o amor. Eu perguntei assim, e para que serve a dor? Ela fez para trazer de volta o amor. Entendeu? O que faz a gente evoluir é o amor. Só o amor muda o que já se fez. E a força da paz muda tudo outra vez. Ah, maestro, aqui. Olha quanta câmera, né, rapaz? Então... Oi. Não é por acaso que vocês ficaram. Então, gente, como foi que eu disse? Muda o amor, só o amor muda o que já se fez. E a força da paz muda tudo outra vez, né, gente? Então, só o amor muda o que já se fez. Então, quando a gente está sendo atingido pela dor, não é que a dor está fazendo a gente evoluir. Qual é o objetivo da dor? Trazer de volta para o caminho do amor, porque o que faz evoluir é o amor. Essa criatura disse isso para mim lá no meio da plateia. Nunca mais eu fiquei dizendo que a gente evolui pela dor ou evolui pelo amor. Porque eu falava assim, ou a gente evolui pela dor ou evolui pelo amor. Ela fez, não, meu irmão, a gente só evolui pelo amor. Aí eu, para tirar uma de bom, que eu estava com o microfone, percebe a dor. Ela fez para trazer de volta ao caminho do amor. Aí todo mundo bateu palma para ela e eu lá. Bati também e pronto, nem hoje estou aqui conversando. Faz sentido para vocês? Então eu também, hoje eu penso assim. A dor chega quando o amor não chega primeiro. Então quando o amor chega, não chega, a dor vem, mas é para trazer de volta para o caminho do amor. Porque só o amor muda o que já se fez. Ok, gente? Então é através do controle sobre os nossos pensamentos que é o cuidado e o cuidado com as nossas ações, que cada espírito determina o seu futuro. A gente reencarna quantas vezes? Sabe Deus, né? Quantas vezes for necessário. Quanto mais a gente vai reencarnando, mais vai consolidando esse conhecimento, vai se tornando mais livre. Então, liberdade é uma conquista do espírito. A gente é mais livre quando a gente está mais afinado com a lei. Faz sentido isso? Se você faz as coisas certas, precisa de alguém te controlar para você fazer certo? Eu digo assim, eu garanto que muitos de nós aqui hoje não precisa de polícia. Vocês concordam comigo? Sim. Mas a polícia é necessária. Pela a situação que o planeta está. Mas muitos seres humanos hoje não precisam mais de ninguém policiando. Porque você tem uma polícia dentro de si. Onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Então, quando a gente pensa que Deus está nos vendo de fora, Deus está nos vendo de dentro. Então, você não precisa que ninguém veja o que você está fazendo. Se você está vendo, Deus está vendo. Entendeu? Se você sabe, Deus está vendo. Não precisa que ninguém mais estar vendo nada. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente tem que cuidar com as nossas ações, mesmo quando ninguém está vendo. Porque, de um modo geral, tem gente que só não faz errado quando alguém está vendo. Quando alguém está vendo. Então, quando ninguém está vendo, ele vai fazendo. No momento que ele é descoberto, ele vem, pede perdão, pede desculpa, etc. Depois vai lá e faz de novo escondido. Faz sentido isso? Isso não é evolução ainda. A evolução é quando você não precisa mais que ninguém te diga o que é certo. Porque você sabe o que é certo. Vocês acham que Chico Xavier tinha trabalho para fazer o bem? Francisco de Assis se esforçava para fazer o bem? Divaldo se esforça para fazer o bem? Não. O bem para ele é natural. Difícil para ele é fazer alguma coisa ruim com alguém. Não é? Alguém machucava Divaldo, ele ia chorar. Aí o Divaldo vinha depois, se arrependia e falava, Divaldo, me perdoe. Ele fazia assim, agora não. Mas por quê? Porque você me deixou muito magoado. E se eu for te perdoar agora, é da boca para fora. E ele fazia, o que é que eu faço? Ele fazia, comigo nada. Você já fez. Então, agora você vai cuidar da sua agressividade. E eu cuido da minha irritabilidade. A irritabilidade é minha.
E você teve o dom de despertar com sua agressividade. Então você cuida da sua agressividade, que você vai mudar quando você quiser. E eu cuido dessa capacidade que eu tenho ainda de me irritar com pessoas assim como você. Faz sentido isso? Então, quando uma pessoa nos irrita, não é que ela nos irritou. Ela mexeu numa ferida nossa e a gente não tem controle ainda sobre o nosso emocional e a gente sofre. Mas a gente pode sofrer mais ou menos. Tem gente que passa um dia inteiro magoado, tem outros que 1 minuto, 2 minutos, mas todo mundo se magoa, de vez em quando, inclusive de volta. Entendeu? Então, dizer, você vai cuidar da sua agressividade, que eu cuido da minha irritabilidade. Boa, né, gente? Uma boa dica? Então, para você não ficar acusando os outros, você me irritou. Se eu estivesse num nível de Gandhi, um dia alguém perguntou para Mahatma Gandhi, Gandhi, alguém alguma vez te ofendeu? Ele fez, não. Nunca ninguém me ofendeu. Porque ele tinha chegado a um nível de inofendibilidade, né? Ninguém ofendia mais ele, você podia dizer o que quisesse. O problema era seu. A natureza dele era dele. Sabe? É aquela ideia do monge que foi mordido por um escorpião. Lembra essa história? O monge foi mordido por um escorpião. Porque ele foi pegar o escorpião que estava sendo levado pela correnteza, o escorpião picou ele. E ele começou a gritar de dor e os discípulos, monge, pelo amor de Deus, como é que tu vai salvar uma criatura peçonhenta dessa, monge? Tu não sabia que ele podia te picar? Ele disse, é. Picar é da natureza dele. E salvar é da minha. Entendeu? Ele agiu de acordo com a natureza dele e eu agi de acordo com a minha. Eu gosto de perguntar assim, faz sentido para você? Tipo assim, pensa assim, foi bom para você? Não é isso? Então é isso aí. Eu vou avançar aqui até onde der, porque o tempo não para. Bom, cada um realmente tem direito de fazer o que quiser com a sua vida e escolher qual caminho quer seguir, desde que não prejudique ninguém. Porque se você prejudicar, o que é que vai acontecer? Você está infringindo a lei. Tanto, não pode ser que a lei humana não te atinja, porque às vezes é uma ofensa moral, que não existe haver lei para aquilo. Mas existe uma lei de Deus que alcança aquilo que a lei humana não alcança ainda. Ou que o indivíduo poderia comprar porque tem dinheiro, por exemplo, pagar um bom advogado e se livrar daquilo. Mas a lei humana, a lei de Deus, é diferente, porque ela atua na própria consciência. Um dia a gente vai despertar para a vida e vai perceber quanta loucura que a gente fez. E aí vai pedir a oportunidade de começar de novo, e aí o tempo já passou. Aí só na próxima encarnação, né, Nação? Porque às vezes a gente repete tudo de novo. Repete tudo de novo. Então, onde é que esse assunto é tratado, gente, no Livro dos Espíritos? Na parte 3, capítulo 10, questão 843 até 850. Eu não vou falar tudo porque o tempo não dá, mas vamos pegar algumas perguntas dessas de Allan Kardec. Ele pergunta assim, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? O que é que vocês acham? Escolinha da professora Iracema. Allan Kardec, os Espíritos responderam a Kardec, pois se tem a liberdade de pensar, ele tem igualmente a liberdade de obrar ou agir, né? Se você tem a liberdade de pensar, se você quiser fazer, quem é que te impede? Já que você tem a liberdade de pensar. Faz sentido? Isso aí é freedom. Concordam? Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Se a gente não tivesse essa liberdade de escolher se a gente quer estar aqui ou quer estar no pagode, a gente seria máquina. Se você quer estar no pagode porque é bom para você, é livre para fazer isso. Então, sem notar que a gente não pode convencer os nossos filhos, nem depois que eles crescem, quando é pequenininho a gente leva para a evangelização. Depois de grande, ele vai para a festa, vai para o pagode, e não pode fazer mais nada. Você não tem mais esse poder. Então, o problema dos pais, muitas vezes, é não perceber esse limite. Ele já não tem mais aquele poder de influência sobre o filho. A influência teve lá atrás. Se não conseguiu fazer formar o caráter do filho naquela época, depois dos 14, 15 anos vai ser difícil. Porque já tem outras pessoas que influenciam mais do que a gente. A gente pode fazer um esforço para ser amigo dos nossos filhos. Mas não tem mais o poder de dizer para ele faça ou não faça. Hoje,
cada vez mais cedo os filhos vão se emancipando. Concordam comigo? Vamos lá. Questão 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Ó, nasceu aqui, ó. Já tem o mesmo livre-arbítrio que esse aqui? Não, o livre-arbítrio cresce com a inteligência, cresce com o desenvolvimento da pessoa, físico. Depois ele vai, ó, voltando aqui. Esse e esse aqui estão mais ou menos parecidos? Estão, né, gente? O começo e o fim é quase igual. A gente começa assim, dobradinho, levanta e depois começa a... Não levanta mais. Não levanta mais. Quando você levanta assim, faz crack. Aí você não está velho, está crocante. Levanta assim, tem toda a faca crack. Tá? Chegou a idade da crocância. Está bem crocante, é uma delícia. Eu tenho coisa que hoje em dia eu não falo mais não, né? Antigamente, quando eu era menos evoluído, eu dizia assim que a gente tinha 3 fases importantes na vida. De 0 a 25 anos é a fase de montagem. É o ser humano sendo montado, né? O corpo humano, essa fase de adaptação na reencarnação. De 25 até os 50 é a fase de produção. É a fase que você trabalha muito, vai comprar suas coisas, casa, gera filho, né? É a fase de reprodução, gera filho, cria filho. Então, de 0 a 25, montagem. De 25 a 50, produtividade, produção. E de 50 em diante, desmontagem. Aí, veja só, eu só falava isso quando eu era menos evoluído. Agora, de vez em quando eu tenho uma recaída. E aí vem uma outra música. Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar sobre mim. Procuro encontrar, não sei onde está você. Mas é aquela parte. Até aí eu gosto. Aí é quando eu olho no espelho. Essa parte eu corto. Velha acabada, tô novinha. Bom, gente, então o livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Resposta? Não. Vocês são um povo bom. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Está vendo aí? Legal. Então a gente vai tratar a criança do mesmo jeito que trata o adulto? Não dá. Não pode. Não é simplesmente diminuir a maioridade penal. Tem que fazer alguma coisa diferente. Tem que propiciar meios para o jovem não chegar à fase adulta como um delinquente. E não deixar que o indivíduo chegue à delinquência e depois baixa a maioridade penal para punir o jovem da mesma forma que pune o adulto. Não resolve o problema. Faz sentido para vocês? Então a gente tem que pensar nisso. Nós estamos falando de sociedade, de leis que estão querendo mudar e a gente tem que ter cuidado com isso, porque é muito perigoso. São decisões que estão se tomando que é muito perigosas. E a gente está numa sociedade política. Outra questão. Até onde der a gente vai merecendo. Depois você me segura aí, tudo beleza. Ó, 845, Allan Kardec. Não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer. O indivíduo já nasce, tem indivíduo que já nasce com aquela agressividade. Tem criança que parece ser mais agressiva do que outra? Tem. Mas isso é predisposição orgânica ou é predisposição do espírito? O que é que vocês acham? A criança é o quê? É um espírito em evolução.
Nossos filhos são espíritos, são? E pode ser mais velho que a gente? Pode. Ele, quando ele nasce, ele traz as suas qualidades, seus defeitos. Faz sentido também? Faz. Então vamos lá. O que é que respondeu para Kardec? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, ela pode arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelo espírito que simpatiza com essas disposições. E aí ele complementa. Não há, porém, arrastamento irresistível. Uma vez que se tem a vontade de resistir, lembrar de que querer é poder. Né? Não existe nenhuma tendência irresistível. Você pode ter uma tendência à agressividade e não agredir, pode. Pode ter vontade de dar um soco e apenas xinga o sujeito. Não é? É mais leve, né? E às vezes não faz nada disso. Né? Simplesmente pensa. Isso vai chegar uma fase que a gente nem vai pensar, vai fazer uma prece. A gente toma uma topada em vez de soltar aquele... A gente diz assim, né? Obrigado, Deus. Porque essa pedra apareceu no meu caminho. Sabe, no meio do caminho tinha uma pedra, né? O indivíduo pisa no seu pé e você diz, me desculpe por eu ter colocado meu pé embaixo do seu. É balsão, né, assim? Me desculpe. Tem hora que você tem que fazer isso por uma questão de sobrevivência. O indivíduo pisa no seu pé. Você olha para cima, o cara tá... O que você vai dizer? Me desculpe. Ele pisou no seu pé, você... Me desculpe, você está pisando no meu pé. Faz sentido? Ainda mais hoje, com tanto maluco armado na rua. Não é, gente? Com tanta gente com arma na rua. Faz sentido? Então tem hora que para salvar a sua vida, você tem que pedir desculpa ao ofensor. Que jeito? Quando condenaram Galileu Galilei à morte, por ele ter dito que a Terra era redonda, né? Ele foi lá no tribunal e negou tudo. Dizem que ele não tinha dito não. E ele se retratou, então assina um documento dizendo que a Terra é quadrada. Tem até gente, até hoje tem gente que acredita que a Terra é quadrada. Porque Galileu Galilei assinou que a Terra é quadrada mesmo. Aí depois que ele saiu, o povo, rapaz, você é duas caras, né? Ele fez duas não, se eu tivesse duas eu ia aparecer com essa. É uma cara só. Eu falei, mas por que você negou tudo que você tinha dito? Ele disse, rapaz, não muda nada. A Terra continua girando em torno do Sol. Continua sendo redonda e eu estou aqui vivo para tentar provar. Você entendeu? Tem hora que o mais importante é salvar o quê? O principal. A vida. E o resto já era. Porque você com a arma no pescoço não tem muito livre-arbítrio. Tem que obedecer ao indivíduo. Não tem jeito. Depois você resolve o que fazer. Vamos lá? 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce no organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Tipo assim, o indivíduo que tem um indivíduo forte, ele precisa ser feroz? Não. Tem indivíduo bem fraquinho, né, gente? Com aquele organismozinho que parece que é tranquilinho, mas é uma fera, né? E tem pessoa forte, até a voz é mansinha. Eu lembro que um indivíduo estava numa palestra, um indivíduo ia fazer uma palestra, quando eu vi o cara fortão, chegou um cara assim, magrinho, tinha gente de todo o Brasil, assim, lá no congresso, o cara magrinho chegou assim, eu sou do Rio Grande do Norte, trago dentro de mim a força falou lá, a força lá do Rio, lá não sei o quê. O cara magrinho, mas a voz, meu Deus. E também falou, ele soltou lá o vozeirão. Aí veio um cara fortão, preparei para tapar o ouvido. Aí ele falou, meus amigos, muita paz. Eu venho do Amazonas e eu trago no meu coração o ronco da pororó. Eu disse, meu Deus, isso não é pororoca
com jipe, terra de homem valente, mulher bonita, ele disse, lá isso é riacho. Nunca foi pororoca. Dentro do meu coração, nunca foi pororoca. Então, o indivíduo precisa, porque ele é forte fisicamente, ele é malhador, não tem que ser violento? Não. Às vezes o indivíduo é forte porque ele é forte e ele não briga. Ele é tão seguro de si que ele não briga. Karatê significa mão vazia. O indivíduo é tão forte que não precisa brigar. Ele está tão confiante que ele evita a briga porque a mão dele é uma arma. Ele não quer tocar em você porque se ele quiser te mata com um golpe. Você entendeu o que está falando? Então ele é forte, mas é forte para não brigar. Violência é sinal de fraqueza. Benevolência é sinal de força. O indivíduo forte não vive agredindo os outros. Não vou nem perguntar se faz sentido. Bom, Allan Kardec diz assim, é inegável, voltando aqui, é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Porém, o instrumento não dá faculdade. Não é o instrumento, não é o corpo que dá a faculdade é do espírito. Então, um espírito agressivo, atrasado, num corpo saudável, ele vai ser um indivíduo forte e agressivo. Mas um espírito agressivo num corpo frágil, doente, vai continuar sendo um espírito agressivo. Faz sentido? Se ele não tem um corpo físico forte, ele vai usar uma arma e vai exercer a sua agressividade. Então, nunca enfrente o indivíduo somente porque ele parece fraquinho. Ele pode usar um complemento dos seus braços e nos atingir de uma forma agressiva. Gente, e qual que tipo de influência que a gente recebe no dia a dia? Quando o espírito renasce, existe algum tipo de influência no meio que vai interferir no seu livre-arbítrio? Tem? Vocês já ouviram falar dos P-programadores? O que é que programa a mente da gente? P-influenciadores. Eu vou mostrar para vocês que tudo que influencia a gente começa com P. Vamos lá? Pais influencia? Influencia, não é? Então o jeito dos pais, o jeito de criar os filhos, a sua formação, a sua educação, vai influenciar muito. Então uma pessoa pode desenvolver mais agressividade ou menos sob influência paterna, não é não? Sob influência da família. Várias coisas a gente desenvolve vendo os nossos pais. Tanto para o bem quanto para o mal. Tem mais algum P influenciador? Me ajuda aí. Os parentes, de um modo geral, né? Parentes, de um modo geral, influenciam. Esses grupos de família influenciam a gente. Os grupos de WhatsApp. Meu Deus do céu. Parceiros influenciam as parceiras e parceiras influenciam os parceiros? Influencia? Começa com P? P, não é? Vamos ver mais alguma coisa com P que influencia? Professores. Influencia? Qual é o objetivo do professor? Influenciar mesmo. Mas influenciar para o bem. Mas pode também influenciar para o mal. Mas graças a Deus que a maioria dos professores influencia para o bem. Pensa em um outro P. Padres. Influencia? Pastores. Influencia? Pastores estão influenciando na nossa sociedade atualmente? Meu Deus do céu, né? E para... Quem foi que falou palestrante? Eu ia pular essa parte. Palestrante não. Ixi, palestrante influencia, não tem esse poder. A gente sabe que não tem esse poder. Palestrante influencia. Mas está aí, né? Se já votaram, deixa para lá. Programas influenciam? Os programas que a gente assiste podem influenciar na formação da criança, na formação do adulto também. Aquelas pessoas que passam o dia inteiro assistindo programas policiais, que quando você liga a televisão, sai sangue pela tela abaixo. A pessoa perde a coragem de sair da rua, na rua. Total. A pessoa assiste aquilo. Propagandas enganam a gente? Engana. Propagandas de um modo geral. Propaganda política engana? Não. Aí a senhora diz que não.
Esse lado aqui diz que não. Esse lado aqui diz que sim. Olha o lado maior que diz que sim. Então a gente está ouvindo muita propaganda, não está não, gente? Algumas verdadeiras, tomara que seja, e muitas falsas. A maioria, né, gente? Não sei, não dá para mentir isso não. Mas propaganda e programas também influenciam a gente. Mas, eita, eu falei político, eu botei ali político. Influencia para o bem ou para o mal? Tem muita gente, né, sendo influenciado de uma forma difícil. Hoje em dia está difícil, né? Vai ser um trabalho para reconstruir as famílias depois da eleição. Mais uma música. Se Renato Russo estivesse entre nós, encarnado, ele diria: é preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições. Muda, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Renato Russo, me perdoe, filho. Eu fui falar isso, meu filho disse: meu pai, do jeito que ele era politizado, ele não diria isso não. Vamos lá, ele estava fazendo propaganda também. Psicólogos. Eu fiz essa palestra e fui falar isso. Quando eu já tinha terminado a palestra, estava indo embora, um cidadão veio correndo atrás de mim. Ei, me puxou pela camisa. O senhor não falou de psicólogo. E eu pergunto: psicólogo influencia? Graças a Deus, né, gente? Porque quando a gente vai com um psicólogo, a gente quer mais fazer uma terapia, quem precisa mais ser influenciado para sair de determinadas coisas negativas. Então, graças a Deus que tudo isso exerce função muitas vezes para o bem e algumas vezes para o mal. Tá bom? 848, quase no fim da semana. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, a aberração das faculdades intelectuais? Tipo assim, o indivíduo lúcido não faz mal a ninguém. Mas ele bebe e chega em casa, chuta os animais, maltrata os filhos, maltrata a esposa. Não estou falando do homem, no caso aí, né? Pode ser o contrário também, mas normalmente é o homem que normalmente faz isso. Tem escusa o indivíduo assim, dizer: não, mas eu não estava no domínio das minhas faculdades, eu estava embriagado. Diminui a responsabilidade do sujeito? Não. Porque antes de estar embriagado, ele estava sóbrio. E se o indivíduo se embriagou e depois dirigiu bêbado, bateu, ou chegou em casa, feriu alguém, maltratou alguém, ele vai dizer que é porque estava bêbado? Vai. Mas justifica? Não justifica. Então, o que é que os espíritos disseram a Kardec? Olha, nesse caso, não. Porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão, para satisfazer as paixões brutais. Eu estou falando do álcool, mas pode ser droga também, qualquer outro tipo de droga. Droga lícita ou ilícita. O indivíduo, muitas vezes, para cometer o delito, ele usa droga. Você entendeu? Mas antes ele estava sóbrio. E ele, dizem que é para tomar coragem, mas eu acho que é para ficar mais covarde. Às vezes usa a droga e vai cometer crime. Aí o indivíduo vai dizer: não, mas o indivíduo estava drogado. Estava, mas como foi que a gente chegou? A gente não vai julgar, a gente não sabe como ele chegou àquilo. Mas não justifica que o indivíduo cometeu um crime sob o efeito de uma droga. Se o indivíduo tem o livre-arbítrio, né, muitas vezes é limitado em alguns casos, mas a gente sempre tem algum jeito de tentar melhorar. Ele diz o seguinte: os espíritos disseram a Kardec que aí, nesse caso, em vez de uma falta, ele cometeu duas. Por que será? Primeiro, que você voluntariamente se privou da sua capacidade, né, de pensar, de agir, de estar no comando da sua vida. E depois pelo delito que cometeu em função daquilo. Porque essa questão de sobriedade, essa questão de livre-arbítrio, significa assim: você está focado, controlando a sua mente. Pense que você numa lancha. O livre-arbítrio é quando você está numa lancha controlando a lancha. A gente é um barco que a gente precisa controlar. Você está controlando a sua vontade. E o livre-arbítrio, quando você deixa de ter um controle, de focar no seu equilíbrio, você é como um barco à deriva, que está sendo levado para qualquer lado. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu.
sou feliz e agradeço tudo que Deus deu. A música é bonita, mas não é esse deixa a vida me levar, porque somos nós que fazemos a vida como der ou quiser ou puder. Sempre desejar, não é isso? Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte. Gente, que pena que eu não vou estar aqui toda semana, porque eu vou ouvir essa coral. Eu nunca sei que está tudo ensaiado já. Eu estou pegando, ó. Tem vaga no coral. Eu sei. Eu estou fazendo marketing, que eu vou cobrar isso. Olha, se é virar de excusa, não, né? Porque aí nesse caso, em vez de uma, cometeu duas. Eu falei que até 850 e pouco, não foi? 850, eu acho. Qual a faculdade predominante no homem em estado selvagem? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, não é isso? A partir do momento que vai se desenvolvendo o ser humano, o livre-arbítrio vai aumentando. Quanto mais evoluído o ser, mais responsável ele é pelos seus atos. Então, mais livre ele é também. Porque você não tem... Se você tem um filho que faz as coisas certinho, você fica controlando ele? Não, mas se ele é meio doidinho, você segura o freio de mão. Não é assim, gente? Vamos lá, mais uma para a gente fechar esse bloco. Dizendo assim, consequentemente, tu que és mais endurecido do que... esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que faz do que ele, do que os seus atos. Então, um selvagem que come carne humana tem a mesma responsabilidade de um indivíduo que se diz civilizado também quer comer a carne selvagem? Não, né? Então, o selvagem que come carne humana é diferente do indivíduo que se diz civilizado e come carne humana. E por algum motivo, ele escolheu comer a carne humana. Entendeu o que eu estou falando? Vamos lá. Qual a faculdade predominante? Vocês disseram que é o instinto. Está aí a resposta, não está? O instinto, o qual o impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas, mas aplica com a criança essa liberdade às suas necessidades. Ela se amplia com a inteligência. O selvagem também tem liberdade? Tem. Ele caça, ele pesca, ele procria, não é isso? Mas dentro de um limite menor, mais estreito do que a gente que se diz civilizado, que tem uma possibilidade de escolhas maiores. Certo ou errado? Certo ou certo? Certo o tempo, né, horário? Mas agora só tem uma pergunta. 850. A posição social não constitui às vezes para o homem um obstáculo à inteira liberdade de seus atos? O indivíduo que nasce numa situação de pobreza absoluta, ele tem a mesma condição, ou isso constitui um obstáculo à sua liberdade de escolha. O que é que vocês acham? Isso é sério, né, gente? Você está dizendo que o indivíduo que nasce numa situação, num ambiente onde é crime por todo lado, logo cedo ele é envolvido no mundo do crime, não é? Ele teve a mesma liberdade de uma pessoa que nasceu e teve toda a educação, estudou nas melhores escolas, foi levado para a grande educação infantil. É isso que está se perguntando. O que é que vocês acham? Tem limite? Tem a mesma liberdade? Não tem. Mas ele é obrigado, porque ele nasceu naquela condição, ele se tornar marginal? Não. Porque muita gente, muitos de nós, nascemos em absoluta pobreza e estamos aqui, não é? Como cidadãos que se esforçou, porque hoje a gente tem os meios, tem a educação que favorece, tem a arte, tem o esporte, tem várias coisas. Então é a tendência muitas vezes do espírito também que não favorece o indivíduo também se ligar em algumas coisas. Não vamos acusar de dizer que todo mundo que está numa situação, que nasceu numa situação de pobreza, teve uma chance de sair. Teve gente que nasceu numa situação de pobreza e morreu na pobreza. Aí vem os influenciadores. Aí vem os influenciadores, né, minha amiga? Os influenciadores. Às vezes um professor ajuda aquele jovem a sair. Um maestro traz um indivíduo para
para música, né, meu amigo? Eu estava vendo o Seu Jorge, cantor tão querido, que sofreu um racismo, uma agressão de racismo recentemente no Rio Grande do Sul. Seu Jorge está morando em rua, foi morador de rua. Pois esse grande artista que é. E sabe quem foi que deu a primeira chance para ele cantar no palco? Muito bem. E aí qual é a música de Xande Pilates? Xande Pilates? Xande de Pilates. Qual é a música boa que a gente conhece dele? Eu não vou cantar não, porque o tempo não dá não, acabou. Se você diz que a criança, quando nasce, ela traz as características de outra, as qualidades e os defeitos. Como é que ela vai evoluir? Como é que ela vai evoluir? O meio social ajuda. A educação ajuda. A educação, tanto a educação do lar, quanto a educação formal, quanto a educação religiosa, todas as formas. Se a gente tem uma criança, a gente é espírita, a gente leva a criança para a nossa evangelização. Lá na Mansão do Caminho, eu levei meus 2 filhos para a Mansão do Caminho. Mas lá a gente levava a criança para a Mansão do Caminho e depois ia para a praia. Lá tinha o grupo dos filhos e o grupo dos pais. Porque não dizia, não adianta somente educar as crianças se em casa não tem o exemplo. Então os pais levavam as crianças para a evangelização, as crianças iam para o grupo de evangelização com os tios e os pais iam para outro grupo de adultos estudar também. É educação de adultos. É a gente se educar para educar, né? Também. Então você evolui conforme os feitos. A gente vai evoluindo devagarzinho. Conforme os feitos. Os pais podem ajudar muito. Os pais, os parentes, os professores, Os psicólogos. Os psicólogos. Palestrantes. Né? Os pediatras, os psicólogos, os palestrantes, todo mundo, né? Obrigada. E aí ele diz o seguinte, é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. E Deus é justo e tudo leva em conta. É aquela música lá que a gente está falando, né? do Titãs. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, nessa fase de ignorância, o acaso, vamos dizer, o acaso é o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar a sua obra. Então, esse acaso é o respeito a esse tempo de ignorância da gente, até que a gente desperte. Depois que a gente desperta, o acaso já não te protege mais, porque você tem uma inteligência para agora você fazer o seu trabalho. Concordam com isso? E aí a gente fechando para concluir, deixa-vos entretanto, olha, é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade pelo pouco esforço que fizeste para vencer os obstáculos. Então, se o indivíduo tem a oportunidade, mesmo com esforço, de sair daquela situação e não aproveitou, você entendeu? Ele é responsável porque ele teve a chance da educação e não aproveitou. Tem muita gente hoje que lamenta que no tempo que teve a chance de estudar, não estudou. E hoje não consegue um bom emprego, não consegue, sabe? E aí ele mesmo diz assim, olha, no tempo que meu pai era vivo, que me botou na escola, eu menosprezei, fui para a faculdade, não completei o curso, hoje eu não consigo arranjar um emprego. Então, ele mesmo vai entender que não teve a oportunidade e não valorizou. Tem gente que tem os pais ótimos, que orienta, que educa, mas não ouve. Lá na frente, cai numa situação difícil e vai lamentar. No tempo minha mãe me chamava atenção, não é? Meu pai me chamou atenção, eu não atendi e hoje eu estou aqui na cadeia, estou aqui numa situação dessa. Vocês já ouviram isso? Então, a gente tem os atenuantes e tem os agravantes. E aí a gente caminha para o final. Conclusão. O espírita sabe que os atos praticados não foram predeterminados e que é responsável pelas suas escolhas. O que mais? Portanto, o livre-arbítrio é desenvolvido com o crescimento do conhecimento, gerando o acréscimo de responsabilização dos atos praticados. E aí tem uma música para terminar que eu não vou cantar. Essa música a gente vai cantar juntos, tá bom? Então nessa música vocês vão prestar atenção, porque tem uma frase da música que resume o que a gente está falando.
Tá bom? Preste atenção. Vamos diminuir a luz aí. Amém, 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 amém. Preste atenção na letra, hein? Ando devagar, porque já tive pressa, esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, sabe? Só vai com a certeza de que nunca sei. Nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, só duas massas da maçã. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder rir, é preciso a chuva para florir. Um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou trocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas da maçã. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo não diga, todo mundo chora, um dia a gente chega, o mundo vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de se ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque a gente presta esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Senta a luz aí. E aí, gente, qual é a frase? Qual é a frase que resume a palestra de hoje? Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Agora palma. Obrigado a todos e até a próxima. Pois é. Esse aí é o Davino Santos, nosso irmão querido. Nós nos despedimos do pessoal do Instagram agora. É um momento do passe.